Fazer feio, o Brasil também precisa combater o doping fora das pistas. O primeiro passo é impedir que as drogas cheguem aos atletas. Nós temos hoje a acessibilidade entre as fronteiras do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, que entram facilmente, isso é fácil, principalmente na cidade de Leste, no Paraguai, aqui fronteira com o Paraná, com Foz do Iguaçu. Nós temos via Málaga da Espanha, nós temos via a Itália, sobre pessoas que vão com viagem comum e acabam vindo abastecida com isso, no meio, às vezes, até de suplementos alimentares para atleta. O poder de fiscalização, você vindo com 30 ampolas, ninguém reclama nada, 30, 40 ampolas. O problema maior de fronteira é quando essas drogas chegam de carretas e caixas, e mais caixas de anabolizantes, via o córrego, via rio, na fronteira Brasil-Paraguai. Você entra na internet, precisa de um anabólico, por qualquer coisa, 3 dias depois você tem na sua casa um kit perfeito. Os problemas que tem para a saúde, você pode morrer. É um risco muito grande e é uma indústria multimilionária. Por isso se precisa não somente as ações das autoridades esportivas, que não têm a lei, mas se precisa do apoio do governo, que tem a lei e que pode coordenar com as outras autoridades locais no país. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um dos poucos órgãos públicos que faz um trabalho regular de fiscalização da venda de remédios no país. Nas mais de 330 toneladas apreendidas em 2009, estava uma grande quantidade de drogas que são usadas no doping. Algumas delas eram vendidas ilegalmente em farmácias e até em lojas de produtos agropecuários. E nós detectamos também produção aqui com manipulação caseira, sem menor condição, agregando vários tipos de substâncias diferentes, sem um critério de concentração, e aí bota um rótulo, né? Você faz isso hoje com grande facilidade, essa parte de gráfica, bota um rótulo e isso é vendido para a população. Então temos descoberto também produção aqui desse tipo de falsificação. Então isso aí não tem nenhum compromisso com o que está sendo anunciado e com graves consequências põe em risco a vida dos nossos atletas e de quem utilizar esse tipo de medicamento. O trabalho da agência não é suficiente para combater um negócio ilegal, que é controlado por organizações criminosas e que movimenta milhões de dólares por ano. O governo precisa mobilizar também a polícia. O controle de doping dá mais dinheiro que o crime organizado obtém no controle do tráfico de drogas. Então, o crime organizado saiu do tráfico de drogas, ou ampliou o tráfico de drogas para o tráfico de doping. Por quê? O risco é menor, as leis não são tão duras, a polícia atua menos e o dinheiro é muito maior. É preciso, então, que os órgãos responsáveis pela fiscalização, a Receita Federal, a Polícia Federal, tenham também atenção a esse tipo de substância, né? São instituições que, obviamente, estão preocupadas com a entrada de toda e qualquer substância ou droga ilegal no Brasil. Mas elas não estão hoje voltadas para essas substâncias que têm um efeito de doping no esporte. Facilidade de um lado, dificuldade do outro. O Ladetec, laboratório responsável pelos exames antidoping no Brasil, corre o risco de ser descredenciado pela UADA. Se isso acontecer, o país ficará sem um laboratório autorizado para fazer os exames da Copa 2014 e dos Jogos Olímpicos 2016. Infelizmente, se a situação atual continua, o laboratório tem alerta, eu posso dizer, laranja. E quando eu faço de alerta laranja é que está muito perto de ser suspendido do credenciamento. O investimento em recursos humanos, dinheiro, capacitação, experiência que o governo e as autoridades esportivas do país têm investido no laboratório está em risco se essa situação não se coordena. O Ladetec é vítima de uma velha conhecida dos brasileiros,
a burocracia. Já chegou a ficar parado mais de um mês por causa de materiais retidos na alfândega. O laboratório, para funcionar, ele precisa receber material do exterior. E hoje em dia a nossa legislação de alfândega, ela é tão restritiva que ela impede, por exemplo, que a gente receba produtos controlados. Quer dizer, parece esquisito, mas de fato eu preciso de uma cocaína de referência, de uma anfetamina de referência para poder identificar essas substâncias na urina do atleta. E para isso eu tenho que importar esses padrões. Como eles são substâncias de alta sensibilidade, não é isso, do ponto de vista de controle, isso não é possível de efetuar em tempo hábil no sistema brasileiro. Fora isso, eu recebo urinas da própria UADA para avaliar o laboratório. E temos uma dificuldade enorme de conseguir passar com esse material biológico também pela alfândega, devido à regulamentação atual, principalmente da Anvisa. O Ladetec também enfrenta um problema de demanda. A quantidade de exames feitos no Brasil, cerca de 5 mil por ano, é insuficiente para manter o laboratório. Como faz poucos testes, o Ladetec também não consegue baixar os preços. Eu diria que em torno de 10 a 15 mil amostras por ano deveria ser possível equilibrar o orçamento do laboratório com o seu custo. Agora, veja bem, isso é para manter um laboratório dessa dimensão funcionando. Em cima disso, é preciso sempre reconhecer que os atletas estão sempre criando novas modalidades de doping e a Agência Mundial está exigindo a implantação de novos instrumentos e novos procedimentos. E isso significa investimento, não é manutenção apenas. Sem dinheiro, o laboratório não consegue comprar novos equipamentos e acaba dependendo de investimentos do governo para se modernizar. Dos exames exigidos pela UADA, o que nós ainda não temos implementado são o hormônio do crescimento, a gente chama de GH, e os exames relacionados ao sangue. Por que a gente não tem condições de fazer esses exames hoje? O problema é o problema do investimento para implantar um exame desse. O laboratório, como ele vive com recursos próprios, ele consegue sobreviver. Mas para ter recursos, para alavancar novas instalações, isso tem sido muito complicado. A maior parte das confederações alega que não tem dinheiro para fazer exames antidoping. Poucas são aquelas que mantêm um programa antidoping com exames regulares, como faz o atletismo. Menor ainda é o número de associações esportivas que faz exame surpresa, como os que revelaram o esquema de doping na rede de atletismo. Eu penso que o governo deveria proporcionar essas condições. No momento que a gente tem investimentos tão altos na área esportiva do Brasil, esse investimento não é alto. Houve um ano que o Ministério do Esportes, 3 anos atrás, colocou 1000 exames para distribuir entre olímpico, paralímpico e não olímpico. E foi uma tranquilidade, né? Houve muito mais facilidade de fazer o exame. Isso não é um investimento alto, não é um investimento alto, perto dos outros investimentos que estão sendo feitos. E eu penso que seria excelente se isso fosse feito e propiciasse uma igual possibilidade de acessar a esse controle de doping sem sacrificar muito os exíguos recursos de algumas confederações. Outra solução seria obrigar as confederações a aplicarem uma parte da verba que recebem pela Lei Piva em exames antidoping. Em 2009, o governo repassou 120 milhões de reais ao Comitê Olímpico Brasileiro. 1/3 desse valor, 40 milhões de reais, foi parar nos cofres das confederações. Se o governo exigir de que essas confederações, por exemplo, que já recebem o benefício da Lei Piva Olímpica, as modalidades olímpicas, tiverem um percentual pequeno, ainda que pequeno, aplicado ao sistema de controle de dopagem ou a programas de controle antidoping cultural, vai ajudar muito e já vai evitar a grande demanda na parte de base, que amanhã ou depois são os atletas que vão estar representando na Olimpíada. Os casos de 2009 também sinalizam que o Brasil está pecando na educação dos atletas. Mesmo com toda a informação disponível hoje, ainda é impossível encontrar esportistas de elite que usam remédios proibidos pela UADA, como foi o caso da ginasta Daiane dos Santos. A UADA nos alertou muito sobre a importância desses programas educativos, né? A UADA tem insistido muito conosco que o foco não pode ser só laboratório, só teste. É preciso trabalhar na educação e desde o começo da vida esportiva do atleta. Mas, acima de tudo isso, eu acho que o importante é o estabelecimento de certos valores como país, né? O Brasil
enquanto nação, afirmar o seguinte: olha, resultado esportivo é importante, mas nós não vamos admitir isso a qualquer preço. A falta de informação pode complicar ainda mais a vida dos atletas quando for implantado o passaporte biológico, o que deve acontecer em abril deste ano. O novo sistema antidoping proposto pela UADA é mais efetivo porque usa exames de sangue, que serão feitos de surpresa em 4 oportunidades diferentes. As autoridades esportivas poderão comparar os resultados dos exames para detectar variações no sangue que indiquem o uso de doping. O ciclista Murilo Fischer compete na Itália, onde o passaporte biológico já começou a ser implantado. Ele é testemunha de como a novidade está mudando o esporte. A gente vê ciclistas que antes andavam muito mais fortes e hoje diminuiu o acelerador. A maior parte desses problemas poderia ser resolvida com a criação de uma agência nacional que coordenasse as atividades antidoping no país. Um compromisso que foi assumido pelo governo há mais de 2 anos, quando assinou a Convenção da Unesco de combate ao doping no esporte. A criação dessa autoridade antidoping foi anunciada no final do ano passado pelo ministro Orlando Silva, mas até agora ela não saiu do papel. Enquanto isso, o doping continua a colocar em risco a saúde de atletas e da população. Por exemplo, a utilização de um medicamento para uso animal, veterinário, é recomendado para atletas. Então, eles injetam substâncias que aumentam a massa muscular de um cavalo e isso é injetado no humano. Então, as consequências são dramáticas, desde dos efeitos locais da aplicação, com necrose, com perda de substância muscular, infecção e até levar à morte. A história do corredor João Augusto Stingelin é um triste exemplo do quanto o Brasil precisa avançar no combate ao doping. João tinha tudo para ser um campeão nas corridas de fundo e meio fundo, mas acabou caindo por causa do doping. Tudo começou depois de um mau resultado no Mundial de Atletismo de 2004. Em conversa com o pessoal do atletismo, assim, com um amigo em específico, eu conversava com ele, estava frustrado, que tinha treinado tanto e não tinha melhorado, o que será que faltava para me melhorar, né? Daí nessa época que ele me apresentou, ele falou, ó, tem um negócio que o pessoal tá tomando, bastante gente toma tal, e depois até eu fiquei conhecendo bastante gente que tomava mesmo, ele me apresentou um monte, tem a eritropoetina, que se você tomar você vai melhorar teu resultado e vai melhorar bastante, né? E daí ele me mostrou o que era, me falou aonde comprar, como comprar. João não teve dificuldade para conseguir a droga, que só poderia ser comprada com receita médica. Comprei no 0800, o pessoal me entregou em casa, um motoboy, né? Daí guardei um pouco, guardava escondido, morava numa república. E daí ficava pensando, toda noite eu dava uma pensada, né? Vou tomar, não vou. Só que daí como a gente competia muita prova oficial, muito campeonato brasileiro, campeonato paulista e todos com exame antidoping, né? Daí eu falava, não vou fazer uso, não vou. E teve um dia que eu quase cheguei a abrir ela da caixinha, olhei e falei, hoje eu vou tomar. Geralmente isso acontecia quando você ia pro treino e treinava mal naquele dia, sabe? Daí você voltava pra casa, não tô rendendo, tá? E daí você tá lá, você quer ganhar dinheiro, você quer, mesmo dentro da própria equipe, tem uma rivalidade grande que você quer ganhar, você quer ser o melhor sempre, né? Meses depois, colegas de equipe encontraram uma ampola de EPO dentro da mochila do atleta, que acabou sendo denunciado para a Confederação de Atletismo. Fui condenado primeiro à inegibilidade por toda a vida, né? No caso, não poderia mais competir nunca mais. Daí foi entrado com recurso e daí foi diminuída a pena para 2 anos. Analisando o passado com calma, João acha que não teve estrutura para suportar a pressão. Você acaba entrando na pressão do resultado, né? Você tem que melhorar teu resultado, porque se melhorar teu resultado, melhora o salário, você consegue mais patrocínio e, consegue melhorias, né? Então, daí você tá num grupo, assim, que todo ano tem os cortes na equipe, né? Quem não rendeu durante o ano vai sair fora. E você nunca quer estar nesse pessoal que vai ser cortado. Então daí você acaba treinando mais, né? Às vezes assim, tinha treino que era descanso, mas você não descansava porque na tua cabeça precisava treinar para você se manter bem.
E daí acaba, às vezes, indo para esse lado de usar alguma coisa. E